Olá, meus amores do sétimo ano, tudo bom? Então, meus amores, vamos aí para nossa aula, tá? De segunda-feira, dia 23/11. Hoje nós vamos falar do capítulo 15 sobre o Brasil colonial, tá? Que é a nossa continuidade aí, falando sobre o período da história do Brasil, colônia ainda, né? A sociedade mineradora, ok? Bom, meus amores, lembrando que hoje é a nossa última aula de conteúdo, agora de manhã, certo? E de tarde a tia vai estar disponibilizando para vocês o link para vocês fazerem a revisão para a nossa avaliação, que vai ser na semana que vem, ok? Bom, meus amores, no início do século XVIII, tá? O Brasil foi marcado por muitas transformações sociais que foi consequência da exploração do ouro, né? Eu não sei se vocês lembram das nossas aulas anteriores, mas o Brasil ficou de 1500 a 1530 sem nenhum tipo de desenvolvimento econômico de exploração colonial. Em 1530, os portugueses vieram para o Brasil se apossar do nosso território porque outras nações estavam querendo tomar conta do Brasil. Então, Portugal, né, começou a fazer a exploração da primeira atividade lucrativa para Portugal, que foi a exploração do pau-brasil, né? Porém, com o passar do tempo, a gente sabe que a exploração do pau-brasil ela vai entrar em decadência, né? Porque é uma atividade extrativa. Então, né, com o passar do tempo, a probabilidade é que esse material ele vai se acabando, né? Vai se finalizando. E aí veio a atividade, né? De um período também que a gente teve da cana-de-açúcar, né? E a atividade açucareira se deu principalmente na região nordestina, ok? Quando a gente teve, né, a mudança para a exploração do ouro, né, na região de Minas Gerais, a gente vai ter uma grande transformação social. Classes sociais vão começar a se formar, né? Uma mobilidade urbana vai começar a se formar, né? Uma possibilidade de ascensão da mão de obra escrava também vai começar a se formar. Tudo isso a partir da atividade mineradora, ok? Bom, desde a antiguidade a gente sabe, né, que o ouro ele é um produto utilizado em grandes questões, né, de trocas econômicas, despertando a cobiça, né? Ou seja, é um tipo de produto usado para poder cunhar moedas e essas moedas, né, elas são utilizadas em povos de diferentes nações, né? Por quê? Porque o ouro, por exemplo, que era utilizado por Portugal, é o mesmo peso, o mesmo tipo do ouro que é utilizado na Inglaterra, na Espanha, na Holanda, na França, né? Então, as nações europeias buscavam lugares onde tivesse jazidas de ouro para poder explorar, certo? Então, o primeiro parágrafo diz justamente isso, né? Que as transações econômicas, elas eram utilizadas o ouro como um padrão, como uma moeda padrão. Hoje em dia a gente usa o ouro? Usa, mas ele não é a moeda padrão principal de comercialização dos países, né? Cada país tem o seu. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o real, nos Estados Unidos tem o dólar, na Europa tem o euro e assim sucessivamente, certo? Os primeiros relatos de descoberta de ouro aqui no Brasil, elas vão se dar, né, basicamente em 1693, certo? E principalmente na região de Minas Gerais, tá? E vai ser essa região onde vai acontecer o maior fenômeno conhecido como a febre do ouro, tá? A extração do ouro era necessário que se tivesse, né, vários tipos de ferramentas, equipamentos, animais para transportes, roupas, alimentos, uma série de itens que as pessoas que trabalhavam nessa necessidade precisavam, tá? Então foram começadas a criar uma sociedade aurífera, né? E pequenos núcleos urbanos na região sudeste que viviam, né, em torno dessa atividade aurífera aí de Minas Gerais, ok? Bom, a notícia da existência do ouro, né, em Minas Gerais vai causar grande movimentação e repercussão aqui no Brasil em pouco tempo. Então, muitas pessoas, né,
de outras regiões vão começar a ir para Minas Gerais para poder se jogar na exploração mineral, certo? Embora o trabalho escravo, né, fosse um trabalho predominante, muitos homens livres, né, começaram também a se envolver com esse tipo de atividade para poder ter lucro, né? E além de mais, a gente também sabe que tinha muitas pessoas que não iam para as cidades de Minas Gerais para explorar ouro, mas sim para poder fazer a prestação de serviços, porque a cidade de Minas Gerais, né, as cidades lá começaram a crescer e a se desenvolver muito, certo? Em poucos anos, em Minas Gerais, pequenos arraiais vão dar lugar, né, a grandes cidades, como Ouro Preto, Mariana, Diamantina, tá? São lugares de destaque em Minas Gerais que vão, né, prosperar por conta da questão do ouro, certo? Bom, a coroa portuguesa estava interessada na exploração e na lucratividade cada vez maior. Então, o que ela começou a fazer? Ela começou a oferecer recompensas, tá? Para as pessoas que quisessem ir para a região de Minas Gerais para explorar ouro. Então, o que a coroa portuguesa oferecia? Oferecia terra, quitação de dívidas, concessão de títulos de nobreza, como condes, duques, né? Para as pessoas que encontrassem riquezas lá, ok? Após as primeiras notícias, né, de descoberta de ouro no Brasil, muitas pessoas, então, começaram a abandonar as suas vidas, né, em outros locais, em outras regiões brasileiras e irem em busca da febre do ouro, tá? A descoberta do ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás provocou o deslocamento do Centro Econômico do Nordeste para essas regiões. Como a tia falou para vocês, o que tinha no Nordeste? O Nordeste, ele era produtor até então da cana-de-açúcar, mas a cana-de-açúcar entrou em falência. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Abandonar os canaviais falidos e buscarem, então, a atividade, né, de exploração do ouro em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e tudo mais, certo? O deslocamento de muitos homens de vilas e cidades como São Vicente e São Paulo em direção aos locais de mineração abriu espaço também para o trabalho de quem? Das mulheres, tá? Surgiram nessa época nas vilas, né, de Minas Gerais costureiras, agricultoras, doceiras, né? E também mulheres que viraram verdadeiras chefes de família, né? Porque os homens, eles iam para a região onde explorava minas e se ficavam lá explorando ouro nas minas, né? Durante muitos dias, às vezes até meses, né? Que as mulheres foram obrigadas a assumir, então, um novo papel na sociedade, que no caso aí seria, né, as chefes de família, tá? Em meados do século XVIII, o Brasil, gente, ele vai se tornar o maior produtor de ouro do mundo, certo? Eles vão conseguir extrair daqui do nosso território toneladas e toneladas de ouro, tá? E dessa forma, Portugal pôde até desfrutar, né, da mesma sorte que até então a Espanha desfrutava, né? Porque a Espanha, ela colonizou os países da América Central e alguns países da América do Sul, principalmente, né, as civilizações dos Incas, dos Maias e dos Astecas, aonde duas dessas civilizações elas já estavam na fase, né, da idade dos metais, de desenvolver, de procurar e explorar a utilização do ouro, né, em muitas das suas atividades. Então, a Espanha acabou lucrando nesse sentido, enquanto que o Brasil não, porque os nossos índios, eles nunca conheceram a fase da era dos metais, né? Os nossos índios nunca utilizaram nenhum tipo de metal, nem mesmo cobre, para a fabricação de nenhum tipo de ferramenta. Já os nativos, né, da América Central e da América, um pedacinho aí da América do Sul, dos Incas, dos Maias, dos Astecas, eles já utilizavam, ok? Bom, meus amores, uma vez descoberto aí o ouro, tá? Era lógico que a coroa portuguesa queria tirar cada vez mais lucro, né, dessa atividade. Então, o que ela vai criar? Ela não incentivou
as pessoas a virem, né, para Minas, doou terras, doou título, para poder fazer o maior número de pessoas vir explorar ouro? Então, justamente a coroa portuguesa tratou de criar mecanismos para poder cobrar impostos em cima desse ouro. Então, a primeira coisa que a coroa portuguesa criou foi criar a Intendência das Minas, tá? Que era um local que fiscalizava a atividade mineradora, tá? Ou seja, quando uma pessoa, né, descobrisse o ouro, ela tinha que imediatamente ir até essa intendência, né, e colocar lá registrado que ela tinha descoberto o ouro, né, para exploração. Esse ouro, tá, era delimitado, eles dividiam, né, esse território em várias datas, em vários pedaços de terra, aonde uma parte cabia ao rei, uma parte ao guarda-mor e as outras duas com o descobridor da mina, tá? Os donos das minas, eles podiam explorar livremente a sua data, ou seja, livremente a sua parte, tá? Só que ele, além disso, ainda tinha que pagar o quinto, tá? Que era parte de impostos retiradas da exploração do ouro da colônia. Ou seja, 20% do que o dono da mina explorasse na sua data, na sua parte, né? Ele tinha que dar ao rei de Portugal como pagamento de impostos, né? E aí, galerinha, vocês devem estar se perguntando, mas tia, como é que a coroa portuguesa retirava esse ouro, né, para esse quinto? Então, justamente através das casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Eram casas, tá, aonde o minerador levava para lá todo o ouro encontrado, tá? Esse metal ele era fundido e a quinta parte era retirada como pagamento para o rei de Portugal, certo? E aí, meus amores, o restante do ouro que sobrava, ele era transformado em barras, igual vocês olhem aqui do lado, ó, tá vendo aqui? Em barras, e recebiam o registro com o ano que foi feito, a marca oficial da casa de fundição, um número de ordem, título e o peso, tá? Para que assim o proprietário desse ouro pudesse seguir com a sua exploração mineral, ok? Vamos lá falar mais um pouquinho então. Vamos falar um pouquinho agora do garimpo. O que era o garimpo? O garimpo eram as regiões onde se retirava esse ouro, tá? Lá, além de explorar ouro, também se exploravam algumas pedras preciosas, tá? Como diamante, por exemplo. O tipo de ouro mais extraído nesse período foi o chamado ouro de aluvião, que era um tipo de ouro encontrado às margens e leitos dos rios, né? E a extração de retirada desse ouro era uma extração simples, né? Com técnicas e ferramentas simples e tudo mais, tá? Porém, com o passar do tempo, esse ouro de aluvião ele vai acabar e vai ser necessário, né? Fazer a abertura de minas no subsolo, com a construção de túneis, certo? E para fazer essa construção aí desses túneis, muitos africanos foram trazidos para o Brasil para poder trabalhar como mão de obra escrava na exploração aurífera, certo? Muitos deles, né, muitos escravos aí, tinham tanto conhecimento técnico e davam tanto lucro para o seu dono que muitos deles conseguiam comprar a própria alforria, sua liberdade, certo? Então aqui, ó, o livro traz até aqui pra gente uma imagem, né, do Congo, né, que é uma lenda que teve em Minas, do Chico Rei, tá? Que foi um grande explorador que veio para cá que conhecia grandes técnicas de exploração de ouro. Ele, né, deu tanta riqueza para o seu dono que o dono deu a liberdade dele. Ele conseguiu adquirir um pedaço de terra para poder explorar o ouro. E com tudo que ele explorava, toda a riqueza que ele explorava e conseguia de lucro, ele comprava a alforria de outros escravos, certo? Vamos falar um pouquinho aqui da sociedade, tá? Vamos falar um pouquinho aqui da sociedade. A sociedade que vai surgir na época da mineração,
é uma sociedade muito diferente do período da cana-de-açúcar. Enquanto a sociedade da cana-de-açúcar estava restrita à vida que acontecia no engenho, né? Agora, na atividade mineradora, a sociedade estava voltada para as atividades na cidade, certo? Então surgiram, né, uma camada média, uma camada urbana, homens mestiços, homens livres, né? E muitas das vezes, muitos escravos que compraram a sua alforria, né? Então, na verdade, nessas cidades, né, tinha muitos funcionários públicos, tinham comerciantes, artesãos, profissionais liberais, que eram médicos, advogados, dentistas, né, clérigos, militares e tudo mais. Todos esses profissionais viviam, né, nas cidades, ok? Bom, galerinha, outra coisa que a gente vai destacar é a utilização dos escravos de ganho, tá? Muitos escravos que trabalhavam nesse período na mineração, eles também trabalhavam nas cidades, certo? E os seus donos, né, como não tinham mais como utilizar, às vezes, ele nas minas de exploração, eles colocavam esses escravos para poder trabalhar na rua, né, de sapateiro, de jardineiro, ou fazer algum serviço na rua, e eles traziam, né, o dinheiro que eles ganhavam no final do dia para o seu senhor na casa onde ele morava, né? Então era chamado de escravos de ganho, certo? Em razão da possibilidade de mobilidade social, teve muitas tensões, muitas guerras, muitas lutas, muita insatisfação, né? Porque havia um crescimento aí diferente de algumas grupos sociais dentro da sociedade mineradora. Muitos desses grupos, né, na maioria os grupos mais pobres que pagavam muitos impostos à coroa, foram influenciados pelas ideias iluministas, né, de liberdade, de igualdade, de fraternidade da Revolução Francesa, né? E essas ideias iluministas acabaram influenciando em algumas rebeliões, tá? Vamos lá, meus amores. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da questão artística, tá? Que é sobre o barroco. O barroco foi uma atividade artística, né? Que foi desenvolvida aí no século XVIII, no século XIX, principalmente em Minas Gerais. Então, aqui nós temos, né, a foto aqui da fachada da igreja de São Francisco em Ouro Preto, que é o nosso maior símbolo da igreja barroca brasileira, tá? Nessa igreja, né, tem as principais características do barroco, como expressões de exuberância, tendência ao encurvamento, reprodução realista das expressões faciais, tá? Presença de elementos constantes com os sagrados e os profanos. E o nosso principal artista barroco brasileiro foi Antônio Francisco de Lisboa, conhecido como o Aleijadinho, certo? Bom, o Aleijadinho, galerinha, ele era uma pessoa muito inteligente, né? Um excelente artista. E, infelizmente, uma enfermidade, né, causou deformação nas suas mãos e nos seus pés. Mas isso não o limitou, né? Ele continuou fazendo grandes obras, né? E deu continuidade aí à arte barroca no Brasil. Outro artista mineiro muito importante, conhecido, foi Manuel da Costa Ataíde, né? Conhecido como Mestre Ataíde. Por exemplo, ele até pintou, fez essa obra aqui, ó, no teto da igreja de São Francisco de Assis, também em Ouro Preto, né? Onde ele pôde retratar aqui um pouco da sua arte, ok? Além do barroco, outro estilo artístico que vai se destacar vai ser o rococó, certo? Na música, também tivemos aí algum destaque, como José Joaquim Lobo de Mesquita, tá? Que se apresentava nos teatros e nas igrejas em Ouro Preto, ok? Bom, meus amores, a tia deixa aí as atividades para vocês fazerem, certo? Realizem, corrigem com os gabaritos e qualquer dúvida, a tia tá no canal Tira Dúvida, ok? Beijo, 7º ano, bye bye!